No domingo passado nós falamos sobre a glória insuperável e hoje nós vamos falar sobre a esperança insuperável. Nós, como cristãos, temos uma esperança que é maior do que qualquer outro tipo de esperança que outras religiões ou filosofias possam apresentar. Falando sobre a nossa esperança insuperável, nós vimos no contexto anterior que aquilo que era glorioso, agora na dispensação da graça, é uma glória insuperável. O que era glorioso? A lei de Moisés, que ele tinha recebido do Senhor. E agora, na graça, a glória é insuperável. Nós podemos dizer o seguinte, que a grande diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento pode ser resumido a apenas uma palavra, a palavra esperança. Essa é a grande diferença do Velho e do Novo. Nós temos uma esperança insuperável. E o versículo 12, ele tem começando aí com uma conjunção coordenativa, explicativa. É meio chato, mas é o que está aí no versículo, usando na versão NVI, porque o versículo 12, ele começa tendo, pois. Na NVI fala portanto. Então, com essas duas conjunções, nós entendemos que é uma conjunção aí conclusiva, ou seja, ele está concluindo aquilo que ele falou até o versículo 11, né, e agora ele vai continuar. Então ele fala, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Na nossa versão ele fala, servimos-nos de muita ousadia no falar. Veremos então nessa passagem duas verdades que afetam os corações dos seres humanos. Eu li os versículos na nossa versão, na atualizada, e agora eu vou ler também na NVI, os versículos 13 a 15. Nós vamos ver a primeira verdade. Um véu foi colocado nos corações. Olha o que diz os versículos 13 a 15. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. A afirmação aí, Moisés que colocava o véu sobre a face. O que isso quer dizer? Essa era uma ação física que mostrava que Moisés, ele não tinha a mesma confiança ou a mesma ousadia de falar que Paulo tinha. Ele colocava um véu. Ele não tinha a mesma ousadia de Paulo, porque a antiga aliança era velada. Esse velada tem a ver com o véu que cobria, era encoberta. Ou seja, a antiga aliança era obscura e uma figura simbólica, não tão clara como a esperança que nós temos hoje. Eles entendiam algumas coisas, mas ainda estava bem à frente, lá no futuro. Eles não tinham a clareza que nós temos. Era algo glorioso que eles tinham, a promessa de um Salvador? Sim, mas hoje nós temos o Salvador que já veio, ele já consumou a obra completa da salvação, e nós podemos crer e ter uma esperança real. Então a nossa esperança é insuperável, ela já é concreta, já é em cima de algo que já aconteceu. Então Moisés, ele comunicava a antiga aliança de forma obscura, não tão clara, encoberta. Por isso
de forma velada. Moisés que colocava um véu sobre a face. Essa ação física que ele está passando é para mostrar e ilustrar a visão que eles tinham no Velho Testamento. A palavra véu, o véu aqui, é uma representação da incredulidade. Os israelitas, eles não compreendiam a glória da antiga aliança simplesmente porque eram incrédulos. E o véu é um símbolo, é uma representação dessa incredulidade. Por isso o significado dela era obscuro para eles. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, lemos o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Falando dos israelitas que foram provados no deserto e foram rebeldes, ou seja, incrédulos. Eles não criam. E aí temos aqui uma exortação para nós, falando: hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se o Espírito Santo falar ao teu coração, não endureça o coração. Não faça como os israelitas no tempo do deserto, que foram rebeldes, que foram incrédulos, que não acreditaram. O véu da ignorância obscurece o significado da antiga aliança para os corações endurecidos. Então, hoje também existem pessoas que têm o seu conhecimento, o seu entendimento obscurecido, velado, ele não consegue enxergar. Em João, capítulo 5, Jesus falando nos versículos 37 a 40, ele diz o seguinte: e o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, falando deles com entendimento velado, nos tempos ali de Jesus. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. E a razão é, olha aí o que ele fala: pois não creem naquele que me enviou. Vocês, e aí ele acrescentando um pouco mais, falando sobre os religiosos: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Eles estudavam as Escrituras, os israelitas? Sim, estudavam, a expressão que nós usamos, eles sabiam as Escrituras de cor salteado. Eles memorizavam mesmo as Escrituras, eles conheciam muito bem. Por isso que Jesus falou: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Motivo porque estudavam e se dedicavam para conhecer as Escrituras é porque achavam que isso ia ajudar a terem a vida eterna. Olha o que ele, completando o seu raciocínio, Jesus disse: e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Eram religiosos que conheciam muito bem as Escrituras, e no caso não era o Novo Testamento, era só o Velho Testamento que eles conheciam, mas o Velho Testamento, desde Gênesis até Moisés e seguindo, fala de Jesus, falava do Messias, o prometido que viria para salvá-los. Como Jesus viu, as Escrituras testemunham a meu respeito, mas vocês não creem em mim. Quando Jesus estava lá em pessoa, eles não estavam acreditando nas Escrituras que eles tanto conheciam. Eles não acreditavam que aquele era o Messias que eles tinham aprendido, que a Escritura falou que um dia viria. Então, entendimento é encoberto, obscurecido. Eles não criam também, eram incrédulos. O véu tem esse simbolismo de incredulidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Assim como a antiga aliança era obscura nos dias de Moisés, era nos dias do apóstolo Paulo, e podemos dizer que ainda é nos nossos dias. Existem religiões que ainda olham para o Velho Testamento e ainda não entendem. Existem religiões que estudam cuidadosamente as Escrituras, estudam muito bem as leis de Moisés, inclusive guardam as leis de Moisés e procuram seguir todos os seus passos, mas ainda não entendem o propósito da lei. Muitos acreditam que ela é o caminho para a salvação. Tem alguns que acreditam que tem que guardar a lei. Como que pode? Está na Bíblia? Está falando que tem que guardar os mandamentos? Está falando. Então, se eu não guardar, eu não vou ter a salvação, não vou ter a vida eterna. Acredito que precisa da lei para ter a salvação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto é exatamente isso. Nos tempos de Moisés, eram velados. Nos tempos de Paulo, velados, achavam que porque conheciam as Escrituras, aquilo serviria para eles terem a salvação, a vida eterna. Nos nossos tempos nós vemos isso da mesma forma. E os israelitas ainda continuam com esse entendimento velado. Nós vimos as palavras de Jesus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Aí nós temos um belo exemplo, que seguir igreja, seguir uma religião que prega as Escrituras, que guarda os mandamentos, que faz tudo certinho, que procura ser correto, não garante a salvação. A salvação não é ganha por mandamentos que nós guardamos, seguimos, pelas coisas boas que nós fazemos. Não é por isso que nós somos salvos. A salvação é somente por causa de Jesus Cristo. E é por isso que ele completou: e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, é muito simples. Não precisa guardar mandamentos, não precisa ser aquele religioso que decora toda a Bíblia, que é tão um religioso tão fiel. Você precisa simplesmente vir a mim. Jesus Cristo está falando, você precisa crer que eu sou o Salvador. Mas nós vimos aí que o véu, ele foi colocado nos corações dessas pessoas e elas não conseguem ver. Para conseguir ver, nós sabemos que a palavra de Deus fala que precisa ser tirado. E os versículos 16 a 18 fala que o véu foi retirado dos corações. Se não for o Senhor que tira, Ele não tirar o véu dos nossos olhos, dos nossos entendimentos, nós não vamos entender. Olha o que diz, acompanhe comigo. Mas quando alguém se converte, aqui está falando alguém que se converte ao Senhor, Jesus Cristo, se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então Paulo disse que as pessoas que continuavam confiando na lei de Moisés ainda tinham um véu que escondia a verdade sobre Cristo. O véu não está mais sobre o rosto de Moisés, e sim sobre o coração dos que não se convertem a Cristo. Essa figura simbólica ali, essa ação física, ele falar de Moisés, falando do véu que estava velando, né, o rosto de Moisés, é para mostrar que hoje existem pessoas também que têm o véu sobre os corações. A verdadeira liberdade está no Espírito do Senhor. Nós temos um versículo que ficou muito famoso ultimamente: conhecereis
é a verdade, né, e ela vos libertará. A verdadeira liberdade está no Espírito do Senhor. Paulo disse que a liberdade está no Espírito de Deus, mas muitas pessoas procuram liberdade em outros lugares. Até rejeitam a palavra do Senhor, rebelando-se contra a autoridade dele para cumprir ou para fazer a sua própria vontade. Vão contra os mandamentos do Senhor para cumprir os seus próprios desejos. Tal libertinagem resulta na escravidão espiritual da pessoa. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 8 a 20, fala a respeito disso. A pessoa querendo fazer a sua própria vontade, querendo a sua própria liberdade, ela acaba se tornando escrava do pecado. Agora, pelo Espírito, nós somos transformados na imagem do Senhor. A imagem de Deus, Deus criou o homem à imagem dele. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então nós fomos criados à imagem de Deus. É uma imagem perfeita. Mas infelizmente nós vimos que nesse mesmo livro o homem manchou a imagem com o pecado. Jesus nos mostrou a imagem do Pai. Capítulo 4, 2 Coríntios, veremos isso. Colossenses capítulo 1 fala a respeito disso. Nós somos refeitos à imagem de Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 3, o versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos refeitos à imagem de Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, essa imagem foi manchada. Por causa de Cristo, a imagem foi refeita. Interessante observar nesse ponto aqui, falando a respeito do Senhor é o Espírito, com relação à divindade do Espírito Santo. Porque quando estudamos a doutrina da Trindade, alguns querem falar que não existe, porque o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, é uma força. E nós falamos não, nós cremos no Deus Trino. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. E aqui nesse versículo fala a respeito disso. O Senhor é o Espírito. Pelo Senhor, o Espírito. E fala da ação do Espírito de nos transformar. Uma pessoa que age, que faz, que tem vontade. Mas sabemos que existem pessoas que negam a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Podemos chegar à seguinte conclusão com essas duas verdades: o véu que foi colocado nos corações e o véu que foi tirado por causa de Jesus Cristo. Isso significa que nós temos esperança, que a nossa esperança ela é insuperável por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Temos motivo para falar ousadamente sobre Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Moisés, ele tinha um entendimento velado, mas nós não. Nós podemos falar com ousadia, porque nós conhecemos a verdade. Nós somos libertos, nós entendemos qual é a verdade. Então podemos falar sem medo. Fazendo a comparação que o apóstolo Paulo fez aqui com o Velho Testamento e o Novo, aquela comparação que eu fiz na mensagem anterior sobre a lua e o sol. A antiga aliança seria como a luz da lua. É gloriosa, é bonita, é real, sim. Mas a nova aliança
que nós temos por causa de Jesus Cristo, seria como a luz do sol. Ela é insuperável. A glória que nós temos em Cristo é insuperável. A esperança que nós temos em Cristo também é insuperável. A grande diferença entre o Evangelho de Cristo e muitas religiões e filosofias é a esperança. A esperança que nós temos como cristãos é muito diferente dessas outras religiões, porque muitas religiões oferecem a esperança de voltar pela reencarnação para viver de novo. Você teve uma vida ruim, teve alguns problemas aqui, teve problema de saúde, mas um dia você vai voltar, vai ter uma nova vida através da reencarnação. Talvez você vai voltar na vida de uma outra pessoa, talvez vai ser uma vida mais sofrida, porque no passado você foi um carrasco e agora você está passando por isso, tem essa vida mais sofrida, para poder ir melhorando aos poucos. Talvez você vai voltar numa vaca, talvez você vai voltar numa mosca. E aí a gente fala, será que tem gente que acredita nisso? Acredita. O pastor Marcos falou que uma vez estava almoçando com os parentes dele e tinha umas moscas, alguma coisa, e ele foi lá, e eles têm uma habilidade para pegar moscas, né? O pastor Marcos e Dona Karen, eles estão assim, né? Parece, pá, e mata, que passou perto, morre. E aí ele fez, pá, e a tia dele falou, já pensou se fosse sua tia? Né? Então, há pessoas que acreditam mesmo que há a possibilidade dessa reencarnação e voltar em alguns seres. Essa é uma esperança, né? Convenhamos, muito fraquinha, né? Não tem nada a ver com a esperança que nós temos, que é a vida eterna com o nosso Deus. Outras religiões oferecem a esperança de perder a identidade em algum tipo de consciência universal. A pessoa morre, vira alguma coisa aí, uma estrela, viram alguma coisa aí no universo e perde a consciência, acabou, resolveu todos os problemas, não tem mais dor, não tem sentimento e acabou tudo. Várias filosofias oferecem a esperança de morrer e cessar de existir. Que esperança que é essa? Morreu, acabou. É como um animal. Quando morrer, acabou. Descansou, não tem mais nenhum tipo de problema. Então, é uma esperança muito sem sentido. Mas Jesus oferece a esperança da vida eterna. É por isso que nós falamos que a nossa esperança, ela é insuperável. A palavra esperança na Bíblia quer dizer certeza. Nós temos uma certeza de que vamos ter a vida eterna. Infelizmente, quando eu falo grupos religiosos, existem alguns, inclusive até evangélicos, que não têm essa esperança. Se você perguntar para alguns evangélicos, você tem certeza que se você morrer hoje você vai para o céu? Não sei, vai saber se eu fiz alguma coisa aí que eu não confessei. Eles não têm certeza, não têm esperança, porque a esperança é a certeza de vida eterna. Então, quando nós falamos de esperança, nós reduzimos aí o grupo para um grupo bem menor. Aqueles que de fato creem em Jesus Cristo e têm certeza que quando morrer vão para o céu. Então existem muitas religiões, inclusive cristãos, que se dizem cristãos, que nem têm certeza se vão para o céu ou não. Pedro entendeu este fato quando disse, eu quero concluir com esse versículo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus Cristo é a nossa esperança insuperável, porque por meio dele nós temos a vida eterna.